Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Armazém da Madeira. E hoje nós temos um convidado super especial, que é um grande parceiro aqui do Armazém da Madeira, que está presente em todas as obras, em todos os projetos nossos. Com vocês, o Alisson, que representa a Saerlac. Alisson, seja muito bem-vindo. Prazer imenso, João, participar desse projeto de vocês, explicar um pouquinho mais de quem que é a Saerlac, dos produtos que ela tem para oferecer, tirar dúvida a respeito de aplicação, a respeito do dia a dia na obra, tudo que ligado à madeira, que é hoje o produto aí que vocês falam, conversam, entregam aí com excelente qualidade para todos os clientes. Alisson, muito obrigado pela tua presença de novo. E a Saerlac, todo mundo conhece, é uma potência no Brasil e fora também. Sim. Hoje, onde é que a Saerlac está aí fora, além do Brasil? Cara, a Saerlac é uma empresa de 55 anos, tá? É brasileira, uma multinacional. Hoje ela tem a principal fábrica em Cajamar, São Paulo. Ela conta com planta na Itália, Estados Unidos, Chile, Polônia, então mais de outros centros de distribuição também na Inglaterra, na Espanha, França, se não me falha a memória também, na África, então é uma potência aí quando se fala em madeira. Sim. E, Alisson, o propósito da Saerlac é produtos mais voltados para madeira. Sim. Ou ela trabalha também com produtos para alvenaria, para outros fins? Não, a Saerlac ela é especializada em produtos para madeira, Ela trabalha com produtos à base de solvente, à base de água e também produtos UV, que é uma tecnologia voltada para a indústria de móveis, Então ela é uma empresa especializada em produtos para madeira, ela não produz nada que não se utilize na madeira, vamos dizer dessa forma, Pode ser utilizado em outras superfícies, mas o foco dela é madeira. Então, se meu cliente vai construir um chalé, tem porta de madeira, parede de madeira, assoalho, forro, tudo isso ele consegue com produtos da Saerlac. Inclusive o nosso slogan é: se é madeira, a Saerlac resolve. Entendi. Massa, Alisson. Me diz uma coisa, hoje em dia muita gente vem aqui no armazém comprar verniz achando que verniz é tudo igual. Qual a principal diferença e quando que um verniz é mais indicado para um deck ou para uma parede? Como que funciona essa parte para o nosso cliente estar escolhendo o produto certo? Certo. Existe hoje inúmeras diferenças, vamos dizer assim, A gente tem desde um verniz para área interna, que é um produto com menos resistência a intemperismo, sol, chuva e tal, e tem produtos de alta tecnologia para um deck, onde vai existir o intemperismo, vai existir o tráfego, vai existir a incidência, às vezes, de produto químico, como na região de piscina, o cloro, o sal, hoje utilizado. Então, são produtos bem distintos, Produtos para chão, produtos para parede, para móveis de decoração, que é o caso de vocês, como uma mesa, uma namoradeira, uma espreguiçadeira. Então, a gente tem um leque de produtos para cada aplicação, para cada área. E claro, dar um exemplo de um móvel, me veio na cabeça a namoradeira, que a gente trabalha, que é um móvel externo. O produto que eu uso para dar um acabamento numa namoradeira que vai ficar num jardim é diferente do produto para dar o acabamento numa mesa igual essa, que fica em área interna? Ou não? Ou pode ser usado mesmo? Vamos lá, se você estiver utilizando um produto para área externa, num produto de área interna, ele vai estar sobrando. Só que existem produtos diferentes, sim. O cliente quer economizar, ele consegue economizar num produto para uso interno e aplica-se um produto melhor na área externa. Só que eu sempre digo para o cliente: está investindo em algo, investe já num produto que vai ter uma resistência, uma durabilidade, que nem, por exemplo, eu vou aplicar um stain na área externa. Ele vai resistir ao sol, chuva, ele é hidrorrepelente e ele pode ser também, e é aconselhado utilizar, por exemplo, numa bancada de churrasqueira, numa mesa, onde ele vai molhar, onde ele vai botar um copo gelado, vai suar, vai
ter a questão ali da umidade e tal. Então ele vai estar aplicando um excelente produto para aquela situação ali. Ele poderia estar utilizando uma seladora, por exemplo? Poderia, Pode. só que a seladora ela é para uso interno apenas e ela não tem essa resistência à água, ela vai manchar. Uhum. Então, tem que entender qual é o propósito que o cliente tem e o quanto ele está disposto a investir, né. A gente sempre fala, cara, o economizar às vezes num produto acaba se tornando, mais caro, porque ele vai acabar tendo que aplicar mais vezes ou reaplicar um produto melhor. Sim. Foi bom até que tu falou de seladora, porque desde o início da empresa aqui, todos os móveis a gente dava muito acabamento só com seladora. Sim. E a seladora, na realidade, ela é um produto que tu passa antes do verniz, né? Uhum. Hoje em dia eu vejo que alguns clientes assim estão mudando, não estão mais aplicando seladora. Me conta um pouco, como é que tá isso? A seladora é essencial para fazer uma mesa, alguma coisa do tipo, para dar, enfim, para selar realmente É. antes do verniz, ou já não é mais tão usado? Não, não. Hoje a seladora ela deixou de ser utilizada praticamente na área decorativa que a gente chama, né, que é o teu segmento hoje. Uhum. Hoje ela ainda é utilizada na indústria, né, Indústria. por conta do quê? Por conta da facilidade de aplicação, que ele é um produto, que seca rápido, né, ela é um produto à base de nitrocelulose, então podes aplicar ela na pistola. Então a indústria ainda de móveis utilizam como um fundo acabamento, né, a gente Sim. chama. Só que é aquele produto mais para apresentar, não Uhum. é aquele produto final, né, ele não Entendi. vai ter aquela resistência e tal, que nem eu dei o exemplo, uma mesa hoje, pô, uma mesa bonita como essa daqui, tu deixar ela somente na seladora, com o tempo ela vai manchar, né, porque tu vai colocar um prato quente, um copo com um líquido gelado, vai suar, vai ter aquela mancha em cima, né, então não é mais tão utilizado, né. Como eu digo, facilita na indústria, Sim. só que hoje no uso, decorativo o pessoal já não utiliza mais, né. O pessoal Uhum. utilizava muito, por exemplo, uma pintura interna de porta. "Ah, Sim. vou aplicar a seladora porque eu economizo acabamento", né. Sim, sim. Quando eu digo acabamento, o verniz. E Uhum. fato, isso é né, é verdade. Só que hoje em dia o pessoal utiliza o próprio produto, né, vou aplicar um verniz, por exemplo, um Poliolac, que é um verniz marítimo. Dilui ele um pouquinho mais, dá uma demão, Daí faz o papel da faz o papel seladora. da seladora, Sim. né, bloqueia, os taninos ali da madeira, vamos dizer assim, para não vir manchar e tal, e depois tu dá 2, né, 2 demãos, até 3 demãos, sem diluição para dar o acabamento. Sim. Então a seladora hoje realmente acabou, caindo em desuso O no Poliolac é um verniz marítimo que tu falou é agora, um né? verniz marítimo triplo filtro solar. Então indicado para área externa, portas Área também. externa, área interna, né, menos aonde existe o tráfego, né, Entendi. então, uma porta, uma janela, um caibro, uma cerca, um móvel de jardim pode ser Pode ser usado. utilizado, né, só, lembrando que ele é um verniz, né, Sim. então, assim, ele cria filme, né, ele vai sofrer um pouco mais com o intemperismo, tipo o sol Sim, principalmente, sim. né, ele com o tempo vai, requer mais manutenção, São. vamos dizer dessa forma. Uma namoradeira que não tem o tráfego, mas as pessoas sentam, elas não Uhum, andam em cima igual um deck. Pode ser certo. usado também? Pode, mas não é o produto mais Não é o utilizado. mais Não, usado. não é. E para um deck? Vamos falar um assoalho de madeira, ou um deck mesmo, um piso de madeira, né? Ou um Certo. deck ou um assoalho. O Uhum. que vocês hoje mais indicam de tecnologia? Hoje, por exemplo, para um assoalho, né, existe na nossa região, existe bastante ainda, né, casas de madeira, se a gente for mais para o interior também existe, o Brasil todo Sim. ainda existe, mas no sul é com uma quantidade maior, né. Uhum. A gente tem um produto hoje com uma tecnologia à base de água, né, que a gente chama o verniz para piso, ele pode ser utilizado tanto, sem catálise quanto catalisado. Depende do Sim. que o cliente precisa. Então, eu preciso de um tráfego médio, então Uhum. tu catalisa o produto.
né? Se tu vai utilizar ele numa casa onde o tráfego é menor, já existe os tapetes, já existe mais produtos espalhados, né? Vamos dizer assim, artigos espalhados na casa, tu não necessariamente precisa catalisar ele. O catalisar, só para eu entender, é deixar ele mais puro possível, não misturar com água, é isso? Não, é deixar ele mais resistente. Mais resistente. Isso, o catalisador ele é um endurecedor, Ah, né? entendi. Então ele acaba deixando ele mais resistente ao tráfego, Entendi. né? E esse produto, por ele ser à base de água, diferente dos tradicionais que acabam sendo catalisado e tal, Uhum. com produtos à base de solvente, esse produto ele aceita o retoque com facilidade, a manutenção dele é fácil. Sim. Né, e os produtos hoje no mercado, a grande, né, na sua maioria, ele é catalisado à base de solvente, Uhum. né, e mais difícil de aceitar retoque. Então, na maioria das vezes, tu precisa lixar a região toda, a área toda, porque senão vai ficar manchado. Né? Então, esse é um produto que facilita nesse ponto. Entendi. E Alisson, quando se fala em demãos, nossos clientes, inclusive, sempre vêm com essa pergunta: cara, quantas demãos eu preciso dar nessa porta? Uhum. Ou, às vezes, um pergolado, um deck. O que é indicado? Isso varia de acordo com o produto que o cliente está levando? Ou existe um padrão no mercado de demãos que tem que dar? Hoje existe norma, né, a Sim. gente fala assim, então hoje um produto, para ele atingir a espessura necessária para ter a resistência, né, característica de cada produto, o ideal é 3 demãos, né, Pelo menos três. pelo menos 3 demãos. Sim. Tá? Pelo menos 3 demãos. Uhum. Hoje é o recomendado em qualquer produto da Saerlac e, como eu digo, é uma norma. Né? Então, hoje, os produtos são testados, né, em cima de uma norma e essa norma exige 3 demãos. Né? O ideal seria 3 demãos. Não acontece na maioria das vezes, mas seria o ideal. Eu lembrei até de um cliente nosso, né? Ele comprou a madeira do deck com a gente e tal, e comprou um verniz. No caso, foi o Polideck, verniz correto. Mas era 80 metros quadrados de deck. Aí, beleza, né? Comprou uma lata de 3,6 litros e voltou aqui. Pô, mas o deck tá descascando e tal. Aí a Sim. gente foi olhar o histórico Uhum. para ver a quantidade de produto que tinha comprado. Pô, Sim. uma lata dá, olha, mal é mal para uma demão. Eu não lembro o exato rendimento Mais ou dela, menos isso. mas aí não tem salvação, né? Não tem como. Tem que aplicar pelo menos 3 de Pelo mãos. menos Então, 3 demãos. essa é a primeira dica muito importante, gente. Qualquer deck, qualquer pergolado, pelo menos 3 de mão. Isso para não ter problema, né? Sim. Falar um pouco agora de impregnantes. O Polistem é um exemplo de impregnante, né? Sim. A diferença do impregnante para o verniz, então, é que esse aqui é a base de água e verniz à base de solvente? Ou não? Não, hoje a Saerlac tem as 2 tecnologias, né, praticamente em todos os produtos que ela tem hoje. Então, a base de solvente, que é o mais tradicional, Uhum. né, que a indústria começou com os produtos à base de solvente e, vem inserindo, né, os produtos à base de água, com uma tecnologia muito mais, sofisticada, avançada e tal. Sim. Então a gente tem hoje um verniz, por exemplo, à base de água e um verniz à base de solvente, perdão, o Sim. tradicional Poliolac, que é um dos nossos vernizes mais tradicionais, e a gente Uhum. tem o Poliolac Eco, que Que é a também base é de à água. base de água. A gente tem o Polistem, que é o nosso impregnante à base de solvente, e tem o Polistem Eco Aqua, que é a Uhum. base de água. Né? Inclusive, a gente tem aqui na mesa aqui a amostra, hoje um dos produtos mais tecnológicos que a Saerlac tem para deck, né? Inclusive no mercado. Né? Um produto para deck específico, com resistência, né, a tráfego, resistência a intemperismo e é a base de água. Sim. Né? É um produto que tem uma durabilidade de até 4 anos. Né? Entendi. Então, assim, é realmente bem tecnológico. Então, hoje a gente tem os 2 produtos praticamente em toda a linha, né? O esmalte à base de solvente, esmalte à base de água, né? A seladora que eu mencionei no início, a base de solvente e a E a base base de de água. água. Né? Então, hoje
a base água está cada vez maior no mercado, né? O Só para complementar, hoje a sim. nossa fábrica na Itália só produz produto à base de água. Então toda a tecnologia nossa hoje presente no Brasil Uhum. vem da Itália, Da Itália. né? Então lá se utiliza praticamente tudo à base de água. Sim. Todo cliente nosso compra o deck, esse aqui é o produto que a gente indica, né. Sim, sim, Não sim, quer dizer que às vezes o cliente compra sim, pelo valor, enfim, às vezes compra um verniz, só que, cara, às vezes tem aquele ditado: "O barato sai caro". com Aí certeza. economiza no produto, só que aumenta na manutenção, Sim. aumenta na mão de obra, né. Uhum. Então tem que analisar tudo isso. Exato, até aproveitando o gancho ali, tu comentou, né? O cliente comprou, pô, uma lata, um galão, Uhum. para 80 e poucos metros quadrados. Ah, é uma economia que infelizmente acaba custando no final, né? Porque assim, ele vai ter problema, ele vai ter manchamentos, ele vai ter, em alguns casos, até descascamento, dependendo da situação que foi aplicado, mas o mais comum é o manchamento, porque é pouca espessura. Então Sim. não adianta querer economizar. Pô, na maioria das vezes o cara investiu um bom valor na madeira, né, que hoje não é barato, a gente sabe Sim. disso, né, muitas das vezes ele foi lá, botou 85, 100 metros de deck, vamos fazer uma conta boba aqui hoje, vai, cento e poucos reais com mão de obra, talvez até Até mais, mais. né, vai, Aham. 200, pô, ele gastou 16 mil num deck, e aí ele quer economizar 600, 800 reais né, no acabamento final, que é o que vai dar a beleza, na maioria das vezes, vai dar a resistência, a durabilidade. Então é preciso ter essa consciência, né? Uhum. Não é que a gente aqui não está defendendo, obviamente, o produto, né, a Sim, marca em si, mas o cliente, né? Porque sim. ele precisa ter esse entendimento que aquele investimento por final não vai representar nem 10% talvez do valor daquele espaço, daquele ambiente que ele criou, né. E é o que vai, por 2, 3 anos, manter aquele ambiente bonito. Sim. Um dos motivos do verniz descascar, então, pode ser pouco produto ou tem outros motivos, outros Pode, fatores? pode acontecer, pode existir também, outros fatores, que nem, por exemplo, assim, o Polideck, que é o nosso verniz para deck, né, a gente tem, como comentou antes, hoje a gente indica o Polistem, é realmente o mais tecnológico, mas Uhum, existe o verniz para quem, não quer o Polistem. Depois a gente até entra no detalhe ali de acabamento, né, entre uhum. um e outro, mas o Polideck hoje, por ele ter ultrabloqueador solar e tal, ele é mais elástico. Entendi. Então é difícil dele Descascar? descascar, Uhum, mas pode acontecer o descascamento por questão de incompatibilidade de produto. uhum. Né? Então isso pode acontecer. Às vezes o cliente já tinha algum produto aplicado, ele não soube dizer, não soube identificar qual era o produto, não às vezes, né, não houve o alerta da loja também, tipo, perguntar, ou ele chegar na loja, já está aplicado um produto lá. Tem que ter O um que que cuidado grande nisso, exatamente, né. o que que você me indica? Então existe essa preocupação. Sim, sim. Então, quando existe a incompatibilidade de produto, pode vir a descascar. Mas no deck, na maioria das vezes, ele não ancorar, né, que a gente fala, às vezes uma camada muito fina, resíduo na aplicação e tal, então tu vai lá, às vezes esfrega a unha, ele sai, Uhum. né. Poderia considerar isso como descascar também, Sim. né, mas na maioria das vezes é o manchamento mesmo, é ele fosco, né, Uhum. ele ter ficado fosco. Isso são os chamados mais comuns hoje, né. O Sim. meu, pô, apliquei lá e ficou fosco, que foi o caso, né, às vezes desse cliente ali, pô, mas tu levou um galão, como é que vai ficar brilhante? Não tem Sim, sim. camada, espessura suficiente para abrir o brilho desses Uhum. produtos, né. E a madeira rachar depois do acabamento, depois de aplicado o produto, o que pode ter dado de errado? Pode ter sido do produto? É bem, bem difícil ter ligação com o produto, João, porque assim, Hum, ó, a madeira, querendo ou não, ela era algo vivo, né, vamos dizer dessa forma. Então, a gente não sabe qual o estado que estava a madeira. Essa sim. madeira já estava seca, não estava, ela secou na obra.
Então, tipo, o produto, o acabamento final, ele não segura o trabalho da madeira, né? Então, Sim. assim, ela pode empenar, pode rachar, pode entortar, ela pode abrir. Isso o produto não vai ter capacidade mecânica de resistir, Sim. né? Então, hoje a gente sabe, um eucalipto ele tem o Meu, padrão rachar. Não tem produto que você coloque em cima ali que vai segurar, é natural dele. aqui na empresa é regra. Para vender eucalipto, o cliente tem que estar ciente. Empena e racha, porque é uma madeira terrível, tá? Não, Então, cara, não é, adianta, é né? o custo-benefício, É, né? Hoje, eu não posso investir numa madeira de qualidade ou do norte sim, que a sim. gente fala, né? Uhum. Vai no eucalipto, mas Sim. vai consciente e ciente da situação que ele racha mais fácil, ele pega um bicho, né, uma broca, um cupim com Mais mais fácil, facilidade. Tem produtos para evitar isso? Daí sim. tem. Aí Sem dúvida. ok, Uhum. só que não vai o produto segurar ele de rachar ou coisa parecida. Isso Uhum. infelizmente a Sairlac ainda não Não. não conseguiu. Quando conseguir, me Vai diz, porque aí eu vou vender o aí eucalipto, já eu o embuto no combo, preço, né? combo. Um galão. É isso aí. E me diz uma coisa, tem alguma dica que tu dá para o cliente saber qual o projeto ou o momento de escolher um produto à base de água ou à base de solvente? Talvez pelo cheiro, pela secagem mais rápida ou Sim. durabilidade? É bem importante, né, o cliente, na maioria das vezes, ele trazer até a loja, qual a situação lá da obra, né. Uhum, Pô, eu preciso tô pintando o meu forro, por exemplo, eu, resido na casa. uhum, Poxa, vai usar produto à base de solvente, vai ficar o cheiro lá uma semana dentro da casa, né. sim. Então, é uma pintura nova, daí claro, tem vários fatores, né, é pintura nova, é repintura, para entender, porque existe hoje, como o azeite e a água não se misturam, o solvente e a água também Combina. não combinam, né. Então assim, é um produto que está lá aplicado à base de solvente, ou à base de água, ele tende a repelir, né, ele tende a rejeitar. Por que eu digo tende? Porque o tempo aplicado vai fazer diferença, E né, se então for o contrário, o cliente tem um produto à base de água aplicado, ele pode aplicar uma base de solvente em cima ou não? mesma situação, Mesma situação. mesma situação. Então Sim. assim, poder, ele até vai poder em determinada situação, desde que ele lixe a madeira novamente, Uhum. ele faça com que os poros da madeira abra novamente para ele conseguir ancorar um novo produto. Sim. Então, quando a gente está falando de um stem, por exemplo, hoje é muito comum aplicar um stem numa porta, num forro, alguma coisa desse sentido, por conta do acabamento, por conta, né, da aplicação ser mais fácil e tal. Mas lá eu tenho um stem à base de solvente, agora eu quero aplicar um stem à base de água. Por ele ser interno, trazendo o gancho de ele ser interno, Uhum. na maioria das vezes ele não sofreu intemperismo, não sofreu o desgaste natural dele. Então ali vai ser mais difícil de tu aplicar uma base solvente, tu vai ter que lixar aquela Deixar superfície, tudo aí. né, e às vezes o cara não quer o lixar porque vai gerar sujeira, por mais que hoje a gente tenha o sistema mecanizado e tal, Uhum. né, sem pó e tal, mas ele não vai querer o trabalho de lixar. Sim. Aí é aquela coisa que ele precisa entender e saber o quanto ele também quer investir. Não, mas eu estou disposto a investir, eu quero lixar, quero remover, quero aplicar a base de água, porque eu não quero cheiro na aplicação e tal. Uhum. Então, né, tem os dois lados ali, dá O, para. o tempo de secagem, eu imagino que o à base de água é mais rápido daí. Sim, Uma obra mais ágil, o cliente está querendo se mudar. sempre produtos à base de água mais Sem rápido. cheiro também? Sem cheiro, né, sem o odor, sem o cheiro, Sim. mais rápido entre demão e secagem total, né. Sim. Então é um produto que a água, acaba ajudando, né, a evaporar mais rápido. Aqui na nossa região, cara, na maioria das vezes tu vai conseguir entre uma demão e outra, 4 horas, À né, base de água. à base de água. Então ele consegue às vezes num dia
até 3 demãos, dependendo da Nossa. hora que ele começa a aplicar, mas Aham. vai, 2 demãos. Sim. Né? Tempo máximo de secagem, 40 a 24 horas. Estou falando numa média, numa base, né? Sim. Um produto à base de solvente, ele vai para 8 horas, né? No mínimo 8 horas, podendo ser 12 horas entre demão, e aí vai a 48, 72 horas. Tem o cheiro e tal. Né? A questão quando diluído, existe ainda a necessidade do diluente, do solvente, à base de água, a própria água é o solvente dele, então acaba se tornando até mais econômico em alguns casos, né? Sim. Mas, Para quem presta serviço, pintor, sim, olha a economia que tem. Investe um pouco mais aqui, sim, mas às vezes em um dia de obra, em um dia, mata a pintura, consegue dar as 3 demãos. exato. Já a base solvente, claro, economiza um pouco no produto, mas tem que voltar no cliente 2, às vezes o terceiro dia, Sim, sim. para terminar todo o processo. Né? Isso é bem comum, assim, a gente ainda encontra uma barreira, Sim. né, quando a gente fala em produtos à base de água. Uhum. Né, o pintor, hoje o profissional, não quer muito o produto à base de água, porque alguns já começaram na pintura muitos anos atrás e começou com solvente. Sim. Né? Só que a tecnologia vem evoluindo e tal, naturalmente as indústrias vão mudar os produtos para a base de água, até por questão ambiental, até por questão custo também, vamos dizer assim. Então, à base de água muito. A tendência dele é tomar mercado né, com força, vamos dizer assim. Mas para a questão da mão de obra, o à base de água, apesar que hoje os nossos produtos à base de solvente, comparado a algumas outras marcas no mercado, tem ainda uma secagem rápida. Né? Não é um produto tão lento, mas o à base de água é mais rápido, sim. Agora chegou um momento que é o meu preferido, tradição, que é mitos ou verdade. Certo. Eu vou te fazer a pergunta, a afirmação, e tu vai me falar, é mito ou verdade, ou é mito ou verdade, verdade. e daí tu pode discorrer também e explicar para o pessoal entender o porquê disso. Tá. Primeiro, o verniz impede a madeira de respirar. É mito ou verdade? O verniz, vamos lá, ele é verdade, né? Tu tens aplicado os 6 lados da madeira. O verniz, ele cria filme, Sim. certo? Então ele evita a madeira de respirar. Aham. Né? Então isso é verdade. verdade. Se fosse um O impregnante. impregnante seria um mito, porque aí o impregnante ele possibilita, né, por ele não criar filme, como diz o nome, ele impregna na madeira, ele mantém os poros da madeira respirando, vamos falar dessa forma. Entendi. Então Quanto mais demãos, maior a produção. Mito ou verdade? Maior a proteção. a proteção. Desculpa, quanto mais demãos, melhor a proteção. É mito ou verdade? Vamos lá, é uma verdade, Aham. mas tem um abre aspas ali, porque assim, ó, tenho duas situações. O verniz, eu preciso de camada, Sim. certo? Eu preciso de camada na demão, vamos dizer. A tua pergunta é mais quanto mais demão, né? Sim. Eu posso dar 3 demãos bem espessa, que é o recomendado num verniz, mas não posso dar 3 demãos espessa num stain. O stain, ele precisa ser alastrado. Né? Então eu não posso deixar produto na superfície. Quando eu digo assim produto, eu não posso deixar excesso na superfície. Sim. Então assim, quanto mais demãos, sim, proteção, com certeza, só que tem que ter esses dois, né, esse cuidado, vamos dizer assim. No verniz tem que deixar grosso, tem que deixar espesso o produto, no stain tem que remover o excesso, porque senão acontece de a hora de eu aplicar a segunda demão do stain, ele mexe com a primeira porque ele ainda não secou e ele bloqueia. Por ele ser um impregnante, ele deixou muito espesso a camada, a madeira não absorve o suficiente e fica um filme por cima. Quando tu vai aplicar a segunda demão de produto, começa a mexer a de baixo. Aí vira em BO, vira em ligação com o Alisson e assim por diante. E no verniz é o contrário. Né? Tem que dar filme, tem que dar espessura, porque senão ele não dá proteção. Aí é onde que acaba
dando os chamados, porque, pô, eu apliquei em 6 meses, está tudo fosco. Vem aquela questão, todo produto tem uma norma, tem uma exigência de espessura nas 3 demãos. Se o cara comprou 1 galão que rende lá 30 metros quadrados com 3 demãos para aplicar numa área de 60, a Uhum. conta já não Não fechou. fecha, né? Né? Então ele precisa ter espessura, precisa ter camada. A terceira, produto à base de água não é resistente para áreas externas. É mito ou verdade? Esse é um mito. Mito. Esse é um mito. Aqui na mesa a gente tem um exemplo disso. É o que tem de mais tecnológico para a área externa. Né? Hoje na Saerlac, para a deck, por exemplo, que é a área externa, o mais tecnológico é a base de água. Uhum. É o mais resistente, não por conta que o verniz, no caso, é aquilo que eu falei, ele acaba criando, né, espessura, camada, ele acaba se tornando mais resistente. Mas é um mito que não exista ou que não possa ser utilizado um produto à base de água na área externa. Sim. Né? Então, assim, hoje, falando em durabilidade, aqui a gente está falando de um produto que tem uma durabilidade de até 4 anos. O Polidec, que é um verniz à base de solvente, ele tem uma durabilidade de até 6 anos. Entendi. Isso acaba também por conta do quê? Da pigmentação, do ultrabloqueador, de componentes, né, que acabam sendo utilizados na fórmula, que também muda essa variação de período de resistência. Né? Sim. Isso também aproveitando, quando a gente fala em durabilidade, não é garantia. Isso é bem importante, né? Não, fábrica alguma vai dizer assim, eu te dou uma garantia de tantos anos. É uma durabilidade, lembrando também, sendo aplicado da forma correta. Né? Então, quando a gente fala aplicar da forma correta, é os 6 lados na madeira. Né? Para quem fica, às vezes, pensando, pô, a madeira tem 6 lados? Sim, né? Ela tem os 2 topos, as 2 laterais, né? A parte interna e externa. Então, né, tem que ser aplicada nos 6 lados. Para qual finalidade? Para que não haja a entrada da umidade. Uhum. Né? Porque, na maioria das vezes, o que acaba danificando o acabamento do verniz ou do stain é a umidade. Né? Então, um deck é o cara mais comum isso acontecer, porque não se aplica, na maioria das vezes, o produto antes de ser pregado, antes de ser fixado a madeira no deck, e não tem acesso por baixo. Sim. Né? Então, por isso que é sempre importante a aplicação do produto antes e depois depois da sequência na montagem. Quando eu digo aplicação antes, na parte onde não se terá não se tem acesso depois, né? Depois. Isso é muito importante. A gente, mesmo quando vende só a madeira para o cliente, a gente manda agora a base do deck muitas vezes pintada. Pintado. Porque depois de montado, né, o cliente não tem acesso. Ou, por exemplo, a gente vende uma obra de um deck, mas nem sempre o cliente contrata com pintura. Muitas vezes contrata só a montagem, a madeira, a instalação, né? Mas a base do deck agora a gente manda sempre pintada. Por quê? O cliente não vai ter esse acesso depois. Inclusive, eu postei um vídeo no YouTube da última obra que a gente fez aqui em Blumenau, então teve um acompanhamento total da obra, e no vídeo todo mundo aí consegue assistir toda a base pintada, como a gente faz a instalação. Sim. Claro, um produto Saerlac a gente usou nesse deck. Show de bola. Alisson, mais um mito ou verdade? O impregnante protege mais que o verniz. É mito ou verdade? Aí existe uma pegadinha, vamos dizer assim. É polêmica essa, né? É polêmica, porque assim, ele dá aberturas, né? Então, assim, protege mais contra o quê? Né? Então, vamos lá. Em tese, ele é um mito. Né? Em tese, é um mito. O stain tem ação protetiva também. Sim. Tá? Não só o verniz. Então, assim, o stain ele tem ação fungicida, né? Ele tem ação cupinicida. Né? Então, quando a gente fala em proteção a insetos e pragas, né, ele protege também. Ele protege da chuva, ele protege do sol, só que de formas diferentes. Né? Então, como não se tornando repetitivo, mas o stain ele é um impregnante, não criando filme, só que com tecnologia, com produtos ali, onde ele protege a madeira igual a um verniz que protege criando filme.
né? Então são duas proteções diferentes, né? Sim. Então, mas os dois vão ter filtro solar, em alguns casos ultrabloqueador solar e tal. Então é em tese um mito. Uhum. Tá? Agora tem uma muito boa. Essa aqui, ó, para todos os clientes do Armazém da Madeira. Agora quem vai falar não somos nós, é o Alisson. Madeira nova não precisa de proteção. Isso é um mito ou uma verdade? Não precisa de É. proteção? Mas é um mito, né? Pô, isso é um mito, né? Isso é um mito, né? A madeira, ela naturalmente ela vai sofrer as consequências do tempo, né? A oxidação, né? A degradação e tal. Então, toda madeira, por melhor que ela seja, pode ser madeira do norte, pode ser autoclave, pode ser o eucalipto, ela Precisa. precisa de proteção, Sim. né? Isso é indispensável, vamos dizer assim, para te manter a qualidade, a característica, né? Então é indispensável o uso de produtos interessante desde da base, né? Por mais até o pessoal tem também esse costume. Eu estou comprando uma madeira dura, eu não vou entrar com cupinicida, né? Toda madeira, eu não generalizando, mas a grande maioria das madeiras Sim. ela vai ter o ponto frágil dela. Ó, uma madeira que é muito famosa, é a que a gente mais vende. E aqui em Blumenau eu tenho certeza que todas as madeireiras é a madeira mais vendida, o cambará. Mas o cambará tem um pouco de brancal. O Sim, cerne do cambará é duro. sim, Mas o brancal, geralmente, eu já vi forro de cambará com brancal, sim. vigamento. Geralmente vai primeiro no No brancal. brancal. A Então, própria, né, o cambará hoje é a madeira mais utilizada sim, quando se fala em madeira dura, sim, né, até por questão acessível, né, a preço e tal. sim, Mas a gente tem Itaúba com brancal, sim, né, a também. gente tem canela com brancal, toda madeira vai ter o seu ponto vulnerável, e Uhum, é por ali que a praga vai entrar, sim, né. Ela pode não acessar o cerne, uhum. só que vai Só que vai ter. acessar, né. Então, assim, é interessante, então, do início até o acabamento, utiliza-se um cupinicida, né, utiliza-se depois um produto para dar o acabamento. Como eu mencionei, o Polisten ele tem esse produto na fórmula, só que entre não passar nada e passar só o Polisten, é Uhum, um diferencial desse produto, né? Os concorrentes não têm esse diferencial. Só que é aconselhado, até porque um exterminador hoje, que é o nosso produto para cupim, no caso, o exterminador de cupim, ele tem ação duradoura. Então, ele não é só para matar o cupim, sim. ele tem ação depois de aplicado, né? Isso também é um diferencial do Pô, produto. foi bom que tu entrou nesse assunto. Ele pode ser usado como uma prevenção antes de ter o cupim também, Pode. ou aí tu tem outro produto indicado? Não, ele pode, como deve, né, Sim. aplicar, como eu falei, o diferencial do nosso produto, ele tem ação ativa, né, ele continua Uhum. por um período protegendo a madeira. Ele Sim, não é só um veneno para madeira, perdão, para cupim, entendi. né, ele é uma base protetiva, vamos dizer assim, para que não tenha né, essa infestação das pragas ali. E o indicado dele é antes invernizar, pintar a madeira e depois ele, ou o contrário? Não, primeiro ele, né. Primeiro Ele é ele, um depois tu. produto bem líquido, né, Sim, então, o pessoal acaba, às vezes aplicando até com pulverizador e tal, no próprio chão, sim. mas por ele ser um produto bem solúvel, bem líquido, vamos dizer, cara, aplica-se na própria madeira, a madeira por ela estar seca, na maioria das vezes ela já vai absorver todo esse produto, que é o ideal, então ela vai levar para dentro, Uhum. né, vai transportar para dentro da madeira e aí depois faz o acabamento aí, pode ser com Polisten, pode ser com um verniz, né, marítimo. A gente aqui não comentou, mas a gente tem os verniz de alta performance, que é o Policol, né, que é um produto que também tem uma durabilidade de até 6 anos, com vários acabamentos, Sim. acabamento acetinado e brilhante. Quando eu digo vários acabamentos, é várias cores, né? Então, para aquele cliente que quer alguma coisa mais escuro, mais claro, mais natural, né? Então, tem também esse tipo de produto na Saerlac. Legal. E agora vamos contar um pouco de história. Qual foi o maior problema, Alisson, que tu viu
pelo fato do cliente ter escolhido o produto errado para o acabamento? Que te marcou, enfim, imagino que isso deva ter acontecido, né? Assim, o que que acontece na maioria das vezes? O cliente chega até a loja, né, o lojista oferece 2, 3 produtos, dependendo da situação, Sim. e ele acaba, às vezes, optando pelo mais barato, né, então, Que nem sempre foi o indicado, que né? nem sempre é o indicado, né. Então, assim, tem também uma parcela, na maioria das vezes, da aplicação, por mais que ele tenha optado pelo verniz ou pelo stain correto, né, para uma aplicação, porque a maioria das vezes o que dá problema é a área externa. Isso é 95% dos chamados que a gente tem hoje. Uhum. "Ah, meu deck assim, o meu pergolado assim", tipo, é produto na área externa. Então, às vezes não é nem a escolha errada do produto, e sim, uma aplicação inapropriada, né, porque quando a gente fala em aplicação na área externa, é muito importante, pessoal, é muito importante que dê, a cobertura necessária para esse produto trabalhar da forma correta. Então não adianta economizar na quantidade de demão, não adianta economizar diluindo o produto, né, o produto da Cerlac hoje, ele vem pronto para uso, né, então ele já vem na viscosidade, no ponto ideal para ser aplicado. Sim. Pode sim, dependendo da situação, ser diluído, como eu mencionei no início, às vezes o cara quer dar uma base do produto, quer fazer, né, quer selar a madeira, ele pode sim adicionar o diluente correto, mas a maioria das vezes é utilizado ele puro. Então, acaba que o cliente às vezes quer economizar, ou o próprio pintor acaba economizando porque está com pressa, ou tá com, né, quer entregar a obra rápido e tal, então Uhum. acaba se aplicando pouco produto, e aí é onde né, vem a dar esses problemas. Mas é como eu mencionei, às vezes não é nem a escolha do produto, né. Pode também acontecer o cliente chegar numa loja que não tem o produto indicado para aquela Sim. situação. Como eu falei, a situação externa hoje, o uso externo é o que mais ocorre Mas chamado. Então, às imagino. vezes ele vem aqui, vamos falar do nosso produto mesmo, não vamos nem mencionar, outros fabricantes, mas tu vem aqui, tu não tem o nosso Polystain Deck, tu Uhum. só tem o nosso Polystain convencional. Sim. Tu não quer perder a venda, tu vai vender o Polystain tradicional. Esse produto, por via de regra, ele não é para deck, mas ele pode ser aplicado num deck, só Sim. que ele não vai ter durabilidade, ele não vai ter resistência, né, então acaba gerando uma dor de cabeça futura, né. Ele Entendi. poderia ter aplicado na cerca ao redor do deck, ele poderia ter aplicado no pergolado, ele poderia ter aplicado nos móveis de jardim, só que no deck não era o lugar aconselhado para aquele produto. Entendi. Então ele, acabou optando pelo mesmo produto, porque tu consegue comprar ele numa embalagem, por exemplo, de 18 litros, acaba sendo econômico para Hum. ele. Aplica tudo a mesma coisa, Uhum. né, e aí acaba, gerando uma dor de cabeça e E uma dica agora para os pintores, prestadores de serviço. Os produtos de vocês, tu indica usar rolo, pincel, pistola? Já ouvi falar também naquele pad, não certo. sei. O que que tu Uma indica hoje? Depende do produto? Como é que Exato, funciona nessa exato. É parte? uma boa pergunta, João. Hoje, a maioria dos produtos, por ele ser, aplicado em madeira, a gente aconselha sempre, o pincel, Sim. né. O pincel hoje é a melhor ferramenta para se aplicar verniz, Uhum. né. Pode ser aplicado com rolo, pode ser aplicado com pistola, alguns produtos podem, né, que nem, por exemplo, um verniz. O verniz, como eu falei antes, é espessura. Sim. Se eu aplicar de pistola, 2, 3, 4 demãos na pistola, sem problema nenhum, eu preciso criar o filme. Entendi. Eu posso aplicar de rolo e vir pincelando ele depois? Posso, interesse. O que tu não pode, por exemplo, hoje, com a tecnologia das máquinas, vamos dizer assim, wireless e tal, eu vou aplicar um stain num forro. Cara, o stain ele é impregnante. Ele só vai jogar aquela poeira por cima, né, ele vai molhar a madeira, ele não vai dar, atrito do pincel, por exemplo, para a madeira absorver. Entendi. Então aonde pode dar problema
na hora da aplicação da segunda demão, porque como ele só pulverizou a segunda demão, naquilo que eu comentei antes, o stem ele precisa impregnar e não criar filme, ele criou um filme em cima, a segunda demão já não vai ancorar, então gera-se um problema, né? Mas o verniz, na sua grande maioria, pode sem problema nenhum, né? Porque ele precisa criar filme, não precisa impregnar, e o stain, por sua vez, o aconselhado é sempre, cara, sempre que possível, pincel, pode ser utilizado o pad também, para deck, né, é bastante utilizado, mas aconselho somente no stain. Só no stem. No stain, por quê? Porque o stain é um impregnante, para quem não conhece, né, o pad para deck, ele não, nada mais é do que uma espuma com uma lã de carneiro, e essa espuma absorve o produto, transfere para a lã, e a lã faz a pintura, né? Então, quando tu aplica o stain, tá ok, porque ele vai gradativamente, tu vai forçando e gradativamente vai liberando o produto para ele fazer essa aplicação. Se você fizer isso com verniz, primeiro que o verniz já é mais denso, é mais pesado. Quando você faz essa aplicação, você está aplicando e removendo o produto que tu está aplicando, né? Então ele acaba não dando espessura. Eu até tive um caso, um problema de um cliente que aplicou o Polideck com o pad Um pad? e deu 2 meses o cliente bravo porque o produto estava fosco. E aí a gente foi, analisou toda a situação, como que ele foi aplicado, e ele tinha sido aplicado com o pad. Então o pad acaba fazendo isso. Como ele tem uma similaridade a um rodo de pano, por exemplo, tu vai esfregando ele e tu vai deixando pouca espessura de produto, né? Então por isso ele funciona muito bem para o stain e não funciona para o Pro verniz, né? verniz, tá? Isso é bem, né? E uma outra aplicação bem antiga, vamos dizer assim, os pintores mais antigos vão saber o que eu A estou falando. velha guarda? A velha guarda A vai boneca, né? A boneca é nada mais é do que uma trouxinha de pano, vamos dizer dessa forma, tá? também conhecida como estopa, essa? A estopa de Não. fio, aquela estopa Sim. tradicional de fio, ela acaba deixando resíduo. Ah, entendi. Mas a boneca, a estopa de pano, que né, aqui na Sei. nossa região se vê bastante, porque é feito de retalho de malha e tal, essa funciona muito bem. Porque o que acontece? Com a boneca, com a estopa, você vai pegar o produto e vai aplicar removendo todo o excesso, e vai fazer isso por 2, 3, 4 demãos até criar o acabamento, né, que você precisa ali. Então ela é hoje uma das melhores formas de você aplicar em grandes áreas, né? Tipo, não tem como o cara aplicar boneca por exemplo, num pergolado. O ripamento mais estreito, alguma coisa assim, ou uma cobertura de uma casa e tal, aí o pincel ele é mais funcional, né? Mas numa área como uma mesa, uma bancada, alguma coisa de área útil maior, a boneca funciona super bem. Inclusive móveis, o pessoal que trabalha com móveis de demolição, né, que eu tenho vários clientes que eu sei que vendem para esse perfil de cliente, tu vai lá dentro da lata, é uma estopa, né, uma boneca, na hora da aplicação luva, e tu trabalha com aquilo ali sempre removendo o excesso e tu vai aplicando. Não risca, não dá excesso, né, não tem Isso para impregnante, né? Ou para pro verniz também? para o Verniz não, stain, para o pro stain, stain, para o tá. impregnante, tá? A gente não vai dar o exemplo no deck, né, mas poderia também, por Sim. exemplo, só que o deck daí tu acaba tendo que ficar ali numa situação, numa posição talvez não tão confortável, Sim, mas sim. poderia muito bem aplicar um polystain deck com uma estopa, né, com a boneca que a gente chama. Mas aí o pessoal utiliza muito o pad ou até mesmo o pincel. Sim. E agora, Alisson, essa dica eu quero que tu dê olhando para a câmera. Uma dica para aquele cliente do Armazém da Madeira que está ali no balcão, já comprou a madeira e está em dúvida sobre qual produto escolher para o acabamento da madeira. Legal. Ele quer fazer bonito, quer algo com durabilidade e sem desperdício. Qual dica que tu dá para esse cliente? É muito importante o cliente entender e saber o seguinte: o que ele procura, né? O que ele quer?
qual tipo de acabamento. Isso é muito importante, até para tirar essa dúvida na hora de vocês venderem o produto. Então, assim, eu quero brilho, eu quero acetinado, eu quero uma manutenção fácil, uma aplicação fácil. Então, isso é muito importante, o cliente trazer essa dor dele? Exato. Por que ele busca o produto? Essas observações é importante ser feito, porque aí o cliente vai ser instruído a levar um produto ou outro. Sim. Né? Então, como eu disse, o STEM, hoje, na sua grande maioria, é o mais utilizado, devido à parte feita a sugestão de um arquiteto, de um decorador e tal, por conta do seu acabamento acetinado. Uma característica específica do Polistem, dos produtos da Saerlac, em geral, eles são produtos que promovem a beleza da madeira. Então, assim, é nossa característica e é o nosso dever botar à mostra todos os detalhes da madeira. Por mais que você utilize um stem Nogueira, que é um dos mais escuros que a gente tem hoje, se você for pintar essa mesa aqui, por exemplo, todos os detalhes você vai conseguir continuar vendo, mesmo depois de 3 demãos. Vai continuar vendo a borda branca, vai continuar vendo o veio, os nós, mesmo depois de 3 demãos de um produto escuro. Tá? Porque é uma característica da Saerlac mostrar todos os detalhes, porque quem está lá investindo numa madeira, num acabamento em madeira, ele quer que aquilo apareça. Então, os produtos da Saerlac, na sua grande maioria, vai continuar dando esse aspecto de madeira. Natural dela, né? Exatamente. Então, assim, a gente utiliza nos nossos produtos resinas produzidas por nós, já na grande maioria na cor, e não é um produto pigmentado. O pigmento acaba escurecendo demais e fazendo isso, deixando a madeira de uma cor só. Então, a gente tem essa tecnologia e, normalmente, é optado nossos produtos por esse motivo. O cliente consegue continuar vendo toda a beleza da madeira, que é hoje o motivo de ele ter utilizado madeira, porque senão ele teria feito tudo de concreto, pintado de branco ou de qualquer outra cor que fosse, escondido o que estava por baixo. Então, o intuito hoje do cliente é que a madeira continue aparecendo. Então, quem tem essa necessidade, tragam para o João, para toda a equipe aqui da Armazém da Madeira, qual é o desejo de você. O meu desejo é que a madeira continue assim, assado, como diz aquele, brilho, fosco, acetinado. Isso é importantíssimo para vocês poderem indicar o melhor produto da Saerlac, o produto mais aconselhado para aquela finalidade. Então, Alisson, finalizamos o nosso podcast por aqui. Cara, de novo, agradecer toda a explicação, tua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Qual que é o arroba aí? @Saerlac? Hoje a Saerlac, ela tem o Instagram meio misturado, mas é @RennerSaerlac. Eu digo misturado porque aqui a gente está falando só de produtos para embelezamento, mas para quem não conhece a Saerlac hoje, ela é uma das líderes aí no segmento de pintura moveleira. Então, nosso Instagram hoje ainda é voltado bastante para o moveleiro, mas lá você vai encontrar algumas postagens também. Aqui fica meu agradecimento, João, pela oportunidade. Talvez não deu para a gente falar muito, explicar muito, mas espero ter tirado algumas dúvidas, sanado algumas dúvidas aí do pessoal, e convido a todos que tiverem a necessidade, precisarem de madeira para sua obra, venham até a Armazém da Madeira, façam uma cotação, passe a sua necessidade aí, com certeza vai ser muito bem atendido e amparado também com bons produtos aí da Saerlac. Cara, muito obrigado. Sigam o Armazém da Madeira, Instagram, TikTok, YouTube e o que mais lançar de rede social a gente vai estar dentro, tá bom? @Armazém da Madeira. E se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.